como é que falar? Buenos dias, Matosinhos. Está muito calor na praia. Por acaso hoje teve calor, sim. E tudo. O O áudio está a funcionar. Nós estamos aqui todos reclinados. Vimos cá fazer o quê, Cristina? Espera, estou a abrir o pacote do Magnum. Vieste cá para comer gelados? Vegan. Foi isso. Eu sei, a embalagem de plástico. Epá, mas coisa. Teve que ser. Mas é o Magnum vegano. É o vegano. E isto não é sempre. Aliás, não há mais no congelador, portanto, vai acabar por aqui. Viemos falar de alguns livros de bebés. Vamos dar opinião Sim. de livros. Nós agora somos peritos em livros de bebés. Percebemos tudo Ainda não, mas havemos de da lá chegar. cena. Para onde é que queres começar? Olha, Queres ainda começar? quando que eu estou com o meu gelado, podes começar tu. A questão da problemática existencial inerente a livros de maternidade, ou pós-parto ou pré-parto, é a seguinte: são todos direcionados para a mamã. Portanto, se uma pessoa começa a ler o livro e diz tu, as suas mamas vão começar a ficar maiores. É normal começar a ter desejos. Diz lá para a câmara, xinxim. E fala tudo no feminino, o que, pronto, percebe-se. Normalmente a mulher é que está grávida, mas diz que o homem também deve dizer que está grávido a quando a sua companheira está em vias de facto. Portanto, a mim quis-me parecer um bocado misogónico. Em estado de graça. Olha, ela ia-se esmerdando agora. O que é que estás a fazer, xinxim? Anda para aqui. Parece-me um bocado misogónico, de misoginia, ou lá como é que se diz em português. Sim. Whatever. Os livros serem todos para mulheres. Eu disse isto à Cristina. O livro não é mau, mas quer dizer, não está a falar para mim. Está a falar para uma pessoa e eu subentendo qualquer coisa daí. Eu respondo, para lá. Se Mas calhar eu vi na biblioteca um que era para pais. E que diz que todas as mulheres também vão querer ler. Então surge o Sr. Mário Cordeiro, um pediatra com 3 filhos, a escrever um livro sobre Vou Ser Pai. Mas com uma biografia do Caneco, o gajo é... Orientado para pais, o guia da gravidez boss. para os homens, que as mulheres também vão querer ler. Não vamos querer alienar públicos, não é? Tudo sobre os 9 meses mais intensos da sua vida. Esqueceu-se dos outros que vêm a seguir. A mulher está grávida, mas está bem. É um intenso diferente. Então perguntas-me tu, eu gostei do livro? Filipa, Sim, Cristina. gostaste do livro? É. Queres explicar melhor para a câmara? Que parte que queres que eu explique primeiro? Tudo, do início, vá. Do início ao fim. Então o Ele início. tentou... ele ficou com uma reação engraçada quando acabou de ler. O início foi, como é que eu ia dizer? Começa 2 capítulos enormes só sobre filosofia existencial, sobre querermos ter filhos. Opa. E uma das conclusões principais que o Sr. Mário Cordeiro atinge logo no início é que nós queremos ser filhos, nós queremos ter filhos logo aos 18 meses de idade. Porquê? Ninguém sabe, ele não explica, mas diz que é um facto. A partir dos 18 meses, toda a gente quer viver para sempre, percebe-se que quer viver para sempre, não consegue ter sexo com os pais para procriar, então a partir daí começa a procura de um companheiro ou companheira para conseguir. Ele diz isso no livro. Com os pais? Sim, porque é o primeiro... Essa não contaste ao jantar. Isto foi todo um tópico de jantar. É o primeiro contacto com que tem. Mas isso, o Freud também explica isso, que nós, ao fim e ao cabo, quando estamos à procura de outras pessoas, queremos subconscientemente... Queremos estar a ter sexo com os nossos pais. Portanto, não sendo possível por questões culturais... muito diferente do meu pai, ok? Está bem. Ou seja, só eu não. Por questões culturais, isto, pelos bichos, não é aceite. Não sei porquê. E podemos fazer todo um vídeo só porque é que não é. Temos que voltar aos antigos gregos, pá. Esses gajos é que era... loucura. Anyways, como isso não é possível, nós andamos à procura de uma maneira de viver para sempre. E a única maneira de vivermos para sempre é deixarmos o nosso legado através do DNA. O Sr. Mário Cordeiro diz que isso, aos 18 meses de idade, todas as pessoas aos 18 meses atingem este ponto crítico, mesmo não sabendo, e vivem o resto da vida perseguindo esse desejo, mesmo que estejam em negação. Eu digo bullshit.
Primeiro, como é que ele sabe que são exatamente 18 meses. Eu nunca mais vou olhar para uma criança de 18 meses com a mesma cena. Depois não tem qualquer referência porque é que são 18 meses. Não explica concretamente porque é que são 18 meses. Foi só, aos 18 meses eu começo a perceber-se do mundo e pronto. Isso faz o snap. Por falar em referências, esse livro tem referências? Não. É que o senhor, diz aí na bandana, o senhor, além de pediatra, é professor auxiliar de saúde pública na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, membro da Sociedade Portuguesa de Pediatria e de múltiplas sociedades científicas e associações e blá blá blá, e membro de diversas comissões nacionais para a promoção da saúde e do direito das crianças e dos adolescentes, dirigiu o Observatório Nacional de Saúde e fundou a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, e blá 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 blá, e é pai de 5 filhos. Pá, esperava-se um livro com referências. Eu não é que eu não perceba da poda, mas isto não tem referências. Se calhar eu é que não sou o público-alvo, não é? Eu estava à espera de uma coisa que de facto explicasse as coisas, não é só dizer é assim porque eu sei. Pá, eu não gosto desse tipo de atitude. Pronto, não conheço o senhor de lado nenhum, se calhar até tem toda a razão do mundo, mas eu fico mesmo na dúvida se o que ele está a dizer relativamente a estes 18 meses em particular, se faz sentido ou não faz. Depois, os primeiros capítulos é explicar tudo de onde é que vem o diferente estereotipo do homem e o homem ser pai, e que estamos a perder um bocado o que vem do tempo das cavernas, onde o homem só não tinha contacto com os filhos praticamente, só dava de comer e a mulher é que tratava dos filhos, e o homem é que tem o papel de impor disciplina e a mãe é que dá o amor, e que hoje em dia esses estereótipos estão um bocado quebrados. Concordo completamente com esta logística, não me trouxe absolutamente nada de novo, mas gastou bastantes parágrafos a explicar isto. Isto é, ti que já és... Se calhar para a malta que é troglodita, que vem do século passado, Olha. e agora finalmente vou ser pai, mas ainda não estou a viver muito bem em 2019, se calhar esta mensagem ainda é algo de novo. Deve haver aí uns caramelos assim. Não é o meu caso, portanto para mim não me trouxe novidade nenhuma. Depois, para contrapor o que eu chamo o homo machos troglodita dos tempos modernos ou antigos, que também, por acaso, é uma coisa curiosa, porque há muito a malta da extrema-direita também tem muita mania de dizer que a mulher tem de regredir, voltar a papel para soltar em casa a tomar os filhos, e que o pai tem de ser aquela força imponente, o verdadeiro homem. O verdadeiro homem dá 2 estalos aos miúdos e não dá beijinhos. Que depois leva ao ponto de como é que as pessoas de diferentes identidades políticas, como é que eles leem este livro, se vêm... E nesse aspecto o Sr. Mário Cordeiro é bastante neutro, não diz o que é bom, o que é mau, só diz o que é que era antigamente e para onde é que estamos a tender. Outra tendência que ele mencionou aqui, interessante, que eu achei completamente what the fuck, é que tem todo um mini capítulo ou subcapítulo sobre os metrosexuais. Ele fez-me ler ao jantar. Eu li. Porque estava a falar dos estereotipos de homens e dos homens de hoje em dia, e há um é muito particular com os metrosexuais. E passa, sei lá, 4 parágrafos, 5 parágrafos a explicar o que é que são os metrosexuais, para quem não sabe, para quem não conhece o termo, e não diz em medida nenhuma como é que os metrosexuais são melhores pais ou são piores pais, são melhores modelos ou são melhores modelos. Diz simplesmente, não há estudos sobre isso. Para começar, os metrosexuais já existem há mais de 20 anos. Mas meteu... Portanto, já deve haver alguns metrosexuais que são pais. Mas meteu toda uma página, uma folha a mais para fazer volume. E a metrosexualidade vem do dandyismo, dos dandies. Exato. Que já vem da época vitoriana. Muito mais. Portanto, já há bastante estudos sobre o assunto. Se calhar eram camuflados com outro nome. E as pessoas eram consideradas simplesmente homens e não distinguiam entre metrosexuais e não metrosexuais. Pronto, esta coisa toda... Pá... causou-me um bocado de espécie e deixou-me um bocado de pé atrás. Comecei a saltar um bocado de capítulos. Ele ficou bastante chateado. À volta do livro. Depois estive a ler as questões da gravidez e falava da gravidez das mulheres, alterações das mulheres. Já tinha lido isto nos outros livros, portanto não me trouxe muito de novo. E estava à espera que depois no final fala um bocado das doenças que a mãe que tem que ter cuidado e essas coisas todas. Depois fala um bocado sobre o que é que eu quero dizer? Quero dizer 2 coisas. Primeiro, quero dizer o menino e menina, que não falamos sobre isto. Ele faz toda uma listagem das maneiras como, que agora é bastante difícil encontrar isto no livro, mas faz por bullet points
os métodos tradicionais de identificar se é menino ou menina consoante a barriga. Se é mais pontiaguda, agora está a ver o que é que ia sair daí. se é mais redonda, se rodas um anel e ele desvia para o lado ou se cai. Já fiz essas cenas todas. E há toda uma lista de pai que é, sei lá, 30 estereotipos. Eu estou para aí com 60-40, 60% o menino a ganhar, ok? Façam as vossas apostas. O Ellen vai ser menino ou menina? Deixem aí nos comentários. Eu achei bastante curioso ele dizer todos os apontamentos. Como é que é dizer? Do povo, mas não explica nenhuma justificação científica para aquilo ser minimamente correto ou não mas correto. tudo bem, mas isso é sabedoria popular. O que ele devia dizer é que tem que se fazer uma ecografia se a gente realmente quer saber o sexo. Sim, mas certamente já há de haver algum estudo que tenta... Não, é completamente aleatório, é random. Por exemplo, a cena da barriga, a barriga estar assim mais bicuda, dizerem que é rapaz, ou estar mais redondinha, dizerem que é rapariga, ser maior é rapaz, ser menor é menina. A pele da mãe ser perfeita durante a gravidez inteira é porque é gajo. O aumento do desejo sexual é porque tens mais testosterona, então é menino. Epá, isso é completamente random. Portanto, pode ser como pode não ser. Se tu queres saber, faz uma ecografia. Mesmo assim, isso também falha. Porque às vezes os gajos não sempre bem como, mas enganam-se. Ok? Pronto. Verídico, sim senhora. Mas pronto. Depois, não falou nada sobre a parte do pós-parto. Ou falou muito pouco sobre o pós-parto. O pai já não quer saber dessa merda, vai trabalhar. Portanto... Quer saber? Tipo, o puto já está cá fora. Uma das coisas principais que eu, como novo pai, ainda não sei e gostaria de saber é como é que se trata do miúdo, como é que a gente identifica os diferentes choros, como é que tu e eu. como é que eles funcionam, Tá. não é? Porque vai ser a puta da loucura. Que tempo é que eles normalmente dormem, que tempo é que eles normalmente não dormem, quanto é que eles comem, como é que coisa... Eu já li alguma informação sobre isto, mas não foi neste livro. Foi noutros livros direcionados para mãe. Portanto, eu continuo a achar que há na mesma um estereotipo de que o homem não tem nada que saber disto. O homem devia ficar era no seu canto e deixar a mulher tratar disto. Porque se ele tem 5 filhos, é membro destas cenas todas e não, eu não estou a dizer que é o que ele diz. Estou a dizer é que no estereotipo da cultura nacional ainda está esse estigma. Mas ainda tem tempo para escrever o livro. Claramente o gajo não tem muito input. Porque passa o dia inteiro no escritório, não é? Só pode. É pediatra, também não é preciso insultares o homem, coitado. Não insultei. Estás a assumir coisas sobre ele, não sabes se é verídico ou não. Claro, ele também assume. Olha, queres ver? Agora também não posso. Depois no meio tem poemas. Porque sim, para desanuviar, porque a escrita estava a ser coisa. Ou pequenas histórias. As histórias ainda gostei. Não é para desanuviar, porque António Loba de Tubos não desanuvia, tá? Okay. Pronto, é uma cena que ele se lembra e que achou que devia incluir no livro. E pronto, eu estava à espera de uma cena mais, como é que é dizer, que me explicasse as cenas em condições e não uma leitura de meter na como é que se diz? Na cena à beira da... onde a gente dorme. Mesinha de cabeceira. Mesinha de cabeceira. Não ser uma leitura de mesinha de cabeceira. É que a nossa é pouco convencional, por isso é que ele não conseguia dizer a palavra. Depois tinha algumas histórias, lá pelo meio, histórias até gostei, que demonstravam um bocado o que as pessoas ainda não aceitam que o homem se considere como grávido também. Das questões de tentar ir às consultas com a mulher e ser impedido de entrar porque... Então, mas eu vim à consulta com a minha mulher. Então, e não precisa do meu nome? Não, é a sua mulher que vai fazer o exame, não é você. Cenas desse tipo. Que, pronto, eu acho ainda um bocado escandaloso, portanto concordo, e ele também estava a dizer isso, portanto, sim, nesse aspecto concordo completamente. Eu também gosto do acompanhamento. Aliás, eu que sou mariquinhas e desmaio nas cenas todas, eu preciso de acompanhamento, quer seja ele, quer seja outra pessoa. Portanto. Sim, mas quero acreditar que hoje em dia já estamos mais avançados e que nos dias de hoje, em 2019, já não acontece isso em Portugal. Estamos, mas, então, a figura do pai, por exemplo, na altura do parto, que o gajo está cá fora à espera para acender o charuto, quando lhe dizem se é menino ou menina que nasceu, isso já não existe. O pai já acompanha, exceto se fosse cesariana, né? Ou se houver alguma complicação e tiver aqui para o bloco de partos. Há de haver alguns pais que ainda ficam cá fora à espera. Mas isso é por opção. Aliás, isso é uma coisa que tem que ser discutida no casal, porque o pai pode não querer assistir. E é melhor não obrigar. Ou a mulher pode não querer que ele assista. Uma cagar. Pai não quer saber. Tu vais. Sim, já falámos sobre isso. Pronto, então a minha conclusão sobre o livro não foi bem para mim, fiquei um bocado desiludido. Talvez seja útil para algumas pessoas, para mim não foi. Dei-lhe 2 estrelas porque de facto está bem escrito, o senhor sabe escrever.
Isso O não está conteúdo sob é que é uma questão. treta, né? O conteúdo é que não me convenceu. Pá, não sei, se calhar para algumas pessoas é útil e ele achou que isto era importante ser escrito para algumas pessoas. Para mim, não, se calhar fui eu que estava com expectativas erradas do livro. E fiquei decepcionado porque só fala dos primeiros 9 meses, não fala do pós-parto, que é importante um pai saber como é que lida com o miúdo depois, quais é que são as Nem é só questão do responsabilidades adicionais, o que é que pode contar, o que é que não pode Nem é só contar. questão do miúdo. Não falou das doenças todas que vão apanhar os Também miúdos não é nos só primeiros isso. anos. É todo o período de recuperação da mulher também. Isso também. Pronto. Falou de uma coisa interessante que é depressão pós-parto masculina. Porque a feminina conhece bem, mas a masculina não se conhece tão bem. Então vou fazer aqui 3 parágrafos sobre o assunto e meter uns bullet points que correspondem a uma depressão completamente comum, Ele se calhar foi sem pagar explicar de onde é que vêm os à sintomas página. da depressão, porque é que a depressão associada ao pós-parto existe nos homens, os estudos sobre isso, nada. Se ela vem Foi só uma porque- lista, os 7 estádios que o homem passa depois do parto. Ela- Negação, que estou em depressão porque estou com demasiadas coisas e não consigo dormir, e depois fico chateado, e depois passa. Ele também me fez ler esses 7 estágios. Epá. São um bocado parolos, são. É um facto. É constatar o óbvio, pronto, ok. Se calhar há pessoas que não sabem que têm depressão e assim ficam a saber que é normal ter depressão e ter vários estágios de uma depressão. Podem fazer checklist. Se teve mais do que 4 opções, vá ao médico, tem uma depressão. Se teve só 2, ignore. Pronto. Anyways, dei 2 estrelas de 5 no Goodreads. Que A minha sorte recomendação vai é perder que é o seu pai. livro da biblioteca, portanto a gente vai devolver, né? Vai. Pronto. E agora que tu acabaste de comer gelado, Exato. Noutro apontamento, vou-te falar de uma cena que foi um livro que eu dei 5 estrelas. que livro é que tu deste 5 estrelas, É querido? aquele que tu vais carregar aí no botão. O grande livro da grávida de Marcela Forjás. Sim. Então, a Marcela Forjás também é uma doutora, especialidade de ginecologia, obstetrícia e, se não me engano, acho que ela está no São Francisco Xavier, isso já não me lembro. Eu li o livro da biblioteca, gostei tanto do livro que fui comprá-lo no OLX e ainda estava ao meio da leitura porque queria fazer apontamentos, Uhum. que queria ficar com ele. Entretanto, enviei para uma amiga minha que está grávida. Para ela disse, olha, esquece, não vale a pena estás a gastar dinheiro em livros, lê este, porque este é bastante informativo. E é isso que é. Ela vai pelos estágios todos. Ok, está direcionado para mulheres e ela também própria diz E eu li, está direcionado para mulheres. eu li ok? só umas páginas no início deste, não cheguei a ler todo. Pareceu muito... com muita informação, parecia-me demasiado denso, se calhar, mas, Não- mas tu podes saltar e ver o que te, Sim, o que te exato. faz. Aliás, está que organizado. referências é que tu mais precisas Pronto, de saber e está as coisas que já organizado sabes. por trimestres. Logo aí é fácil também. Eu também pulei o primeiro trimestre, porque a gente descobriu. Já Estávamos grávidos quase no fim. Já Pronto, não o havia primeiro. muito que a gente pudesse Exato. fazer. Portanto, passei à frente, era estúpido estar ali a ler aquilo. E vai, entre outras coisas, falando de sintomas, de consultas médicas, exames que são necessários fazer, mas explica as cenas tintim por tintim. Ou seja, explica-te, precisas de fazer estas análises ao sangue, explica-te porquê. Yeah. E tem referências científicas. Pronto. E eu gosto disso num livro porque gosto. Pronto. O único ponto que eu achei é que havia Gosto lá de umas partes que estavam a explicar o que é que ia acontecer tudo e era tudo muito... Gráfico. Pode ser assustador. Pode ser todo Yeah. um livro de terror. Pode causar um bocado de ansiedade, porque depois diz todas as Pode. doenças possíveis que a mulher pode ter. Não, mas é assim. Todos os problemas que a criança pode ter. E Sim. tu começas a ler aquilo e estás na cabeça fónix, pode acontecer isto, pode acontecer Sim. aquilo e começas a tripar um bocado. Mas, por exemplo, essa parte das doenças até era o capítulo final e ela diz: se não quiser, não leia este capítulo. Porque eu só o incluí aqui só para quem Para quer ficar a mesmo. referência. Não, para quem quer mesmo saber mais e quer estar informado de tudo até ao dia do parto. Porque muitas delas não são comuns. Mas só podem acontecer, portanto, quem quiser, lê, quem não quiser, não lê. Mas a parte de como o bebê se posiciona para o parto e os tipos de partos diferentes e epidural, aquilo está tão bem explicado e tão visual que eu sentia-me Pois. enjoada nos transportes. Foi o mesmo, Mas pronto. mesma Mas coisa que eu tive. está bem escrito. Mas é importante estar escrito coisa, mas tipo, deviam-me ter Opa, e pronto. uma linha a dizer cuidado assim- que este capítulo a seguir é capaz de ser um bocado E mais não forte. chove, as afirmações não chovem do céu. Pois já vem pela experiência toda dela. Ela própria diz que havia cenas que ela aprendeu e que depois, com os anos de experiência, as cenas foram mudando. E ela vai apresentando casos reais
casos de estudo que é de pessoas grávidas que lhe passaram pela mão e ela vai explicando as cenas, tem testemunhos também, tem testemunhos tanto do pai como da mãe, o que é espetacular, porque regra geral são sempre da mamã, né? Que é o costume. E faz referências também a sites e a outros livros que a gente pode ler se quiser aprofundar o... E isto é sobre só pré-parto, não é pós-parto. Não, tem uma parte pós-parto também. Mas só para a mãe. O não fala de cuidados de bebê. puerpério, nome esquisito, que eu ainda não domino. Sim, está mais, mas ela própria diz, está mais focado para a mulher, de qualquer das maneiras. O pai tem um papel ativo, e cada vez mais tem um papel ativo e deve ter. O pai tem um papel ativo de fazer a criança a rotar. Pá, chama-se o Grande Livro da Grávida, portanto... Grande livro dos grávidos. Devia ser assim. Pronto, de qualquer das maneiras, este é da biblioteca. Eu vou ver se eles têm o outro, que é o Parto Feliz. E esse já é mais pós-parto? Não sei. Viu agora, estava a pesquisar ok. a capa no site do Wiki e viu agora. E vou ver se eles têm na biblioteca para ler, porque também me interessa ler, né? Pronto. A gente quer partos felizes e não filmes de terror. Com sangue a esquechar por todo lado. E pronto, este é o oposto. São ambos da biblioteca, ambos os dois em simultâneo, ao mesmo tempo são da biblioteca. Mas esse é uma grande banhada. Não, mas é assim, ele fez-me ler alguns bocados, principalmente o poema. Há vários poemas, não é só um, pronto, né? não desfazendo, eu adoro poesia, mas não tem enquadramento ali, não faz sentido nenhum. Para concluirmos o vídeo da opinião, queres falar de mais algum livro desta temática? Pá, entretanto, há aqui uns que se calhar hei de aprofundar mais, mas são uns que eu ainda estou a ler e ainda não acabei de ler. Este eu comprei, já falei dele numa live, é o Nascer Saudável, da senhora Sandra Oliveira, que acho que era uma enfermeira. E mudou de rumo e fundou uma plataforma que é a Bionascimento e é a única doula em Portugal certificada por uma associação qualquer internacional de doulas. Pronto. As doulas são pessoas que acompanham na gravidez, pré e pós-parto e que também estão presentes nos hospitais e que são autorizadas, desde que sejam certificadas, né? Estão autorizadas a assistir ao parto e estão mais para apoiar a mulher, porque a mulher, principalmente se for a primeira vez, não sabe o que é que está a passar. O pai, com tão pouca informação, e dá aspas, né? E a doula está lá para ajudar na respiração, para ajudar nos sintomas e fazer a mulher perceber que as coisas são normais e não estressar e essas coisas todas. Pronto. E este também é sobre gravidez e parto informado e explica as coisas sem juízo de opinião, o que é espetacular, porque ela podia falar do ponto de vista de doula e querer reverter a situação atual à altura das cavernas em que só havia parteiras. Né? E não é isso de todo que ela explica, ela percebe a parte de haver hospitais e médicos e que são necessários, mas são necessários em último caso, principalmente no parto, que a gente não quer um médico lá dentro. Né? Que é mau sinal. Pronto, e ela explica isso tudo sem juízo de valor. E depois tem todo um capítulo de... Esperem, que eu tenho que vos dizer o número, que isto é giro. Isto parece quase os papers que a gente escreve. Pera. Isto não está por ordem. Ok, pronto. A terceira parte tem 31 referências. A segunda parte tem 184 referências. Mas referências desde leis, portarias, artigos científicos, sites, reviews, vídeos que ela viu. Ela põe aqui tudo. E a primeira parte já agora tem 49 referências. Portanto, acho que está bastante técnico. Não posso falar muito sobre ele, porquê? Porque ainda só vou aqui, neste primeiro bocado. Também tem algumas coisas, algumas descrições muito gráficas. Muitas das coisas são repetição daquilo que eu já li, mas isso é inevitável. Pois. Portanto, há aqueles assuntos básicos, a amamentação e tal, e pronto, que vai batendo os mesmos pormenores. Fala de outra perspectiva e eu gosto muito deste, acho que vai ser uma boa leitura. Depois, este comecei a ler, que é Gravidez e Maternidade. Maternidade da senhora, que não sei o nome dela. Isabel Ramos de Almeida. Pronto. Que é um livro de pré e pós-parto. Estava nas promoções do que eu comprei por causa disso. Pronto.
Porque é assim, isto depois vai ser tudo para destralhar para a biblioteca. Porque... Ou dar a alguém que vai Ou ser dar mãe. a alguém que vai ser mãe, que é isso que eu vou tentar fazer. Porque, pronto, porque acho que isto são livros que são interessantes para quem está... Para quem está a ser grávido. Pronto. E eu gosto de ler tudo e mais alguma coisa. Então, eu não sei bem se ela começou logo a dar cursos de pré e pós-parto, mas é o que ela faz de momento a nível profissional. E este livro está muito giro porque está estruturado dessa forma. Então tem 10 aulas com diferentes temas. Tem todo um tema dedicado ao pai. Oh! Uau! Tem direito a um tema. Portanto, começa logo a gravidez, 3 trimestres de aventura. Ela fala nisto assim com um ar assim meio descontraído, em tom de brincadeira. Aula 1, bem-estar, sinais de alerta, não sei o quê. Aula 2, a mala, exercícios. Aula 3, respiração, blá blá blá. Depois entra na parte freak show, que é dilatações e epidural e expulsões. E a aula 7 é o papel do pai. O papel do pai. Depois já está expulso. Não. Tanto no pré como no pós-parto. Tudo bem que são capítulos de 10 páginas, são relativamente pequeninos. Mas gostei muito e já lhe disse para ele ler porque está muito giro. Pronto, e depois tem, no final de cada capítulo tem um resumo de uma página com as coisas mais importantes a retirar desse capítulo. É o sumário. Resumo mesmo. Resumo da aula 5, por exemplo. E depois começa a aula 6. Lê-se muito bem por causa disso. E eu já acabei as aulas. Parabéns, queres um diploma? Não, obrigada. Agora vou ler as 60 perguntas mais frequentes, que devem ser de partir o coco a rir, e os testemunhos felizes. Porque ninguém quer ler os testemunhos infelizes, apesar de eu gostar, mas pronto. Se calhar há de haver alguns testemunhos infelizes que deverão ser lidos. Pronto, e tem. Ser lidos. Não tem propriamente referências científicas, porque lá está, ela fala disto de uma maneira muito leve, muito superficial, mas de forma simples e acessível a toda a gente. Mas tem um glossário. Por exemplo, sabes tu o que é uma amniotomia? Não sei. Nem tu nem eu. Uma ruptura cirúrgica da membrana para indução ou abreviação do trabalho de parto. Toma lá. É para induzir o parto. Pronto. E uma cerclagem? Também não sei, por acaso. Também não vais saber que isto já começa esquisito. Pronto. Tem todo um dicionário e depois tem contactos úteis, cá em Portugal, Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco, Associação da Mulher para a Saúde Uroginecológica, Linha Saúde 24, Portal da Saúde, INEM, como se alguém não soubesse o número do INEM, mas pronto. Quem não sei lá, contactos úteis, SOS amamentação. Ela também fala muito da relação entre o casal, tanto durante a gravidez como no pós-parto, e para ser trabalhada e para explicar os possíveis problemas que podem acontecer, porque às vezes é fácil a gente perder-se, e lá está, é fácil eu sentir que a gravidez tem estes problemas todos e que depois no pós-parto, ai coitadinha de mim e estou a sofrer muito e que só eu é que sofro porque... Não, achar que só eu é que sofro porque eu é que carreguei a criança e eu é que tenho que amamentar e não sei o quê e cagar para ti. Não percebes, e depois tu o não pai... carregaste durante 9 meses. Exato. E depois o pai, por outro lado, também sente-se mal e sente-se depressivo porque e a família toda acha que eu também não sirvo para nada e eu só estou aqui e não percebem que eu também sofro com ela e que também estou grávido com ela, essas coisas. Ninguém nos entende! Ninguém nos entende! Vamos cortar os pulsos. Pronto. E então está... Os dois juntos em simultâneo. Sim, está escrito dessa forma simples e a fomentar o diálogo, principalmente entre o casal, e para explicar que isto... Dizem que comunicação é importante. Exato, que isto é uma nova fase e que é uma fase para ser boa. Pronto, aquelas coisas clichê que a gente já sabe. E depois o último, que até é da biblioteca versus... Sim senhora. Pronto, este... É assim, tecnicamente eu já acabei de ler. Então, mas isto era reviews de livros de preparação pré-parto, pós-parto. Então, e isto é a comida depois do parto. Qual é a tua? Alimentação do bebê. Depois do parto vai estar a mamar durante bué de meses? E depois dos meses todos? Vais fechar no dedo? Já estamos fora do escopo, mas está bem, continua. Não interessa. Isto é alimentação vegetariana para bebês e crianças da Gabriela Oliveira. Eu gosto muito desta senhora. Tenho os livros todos dela, exceto este que está aqui na minha mão. Porquê? Porque... Isso é da biblioteca? É. Ela lançou este, não é? Que é a versão Extended, que é a cozinha vegetariana para bebês e crianças. Tu já tinhas? Que eu já tinha. Mas esta é uma edição anterior, que vocês estão a ver a diferença de tamanho, não é? Pronto.
E então eu fiquei curiosa. E então ela escreveu isto em 2006, acho eu. Sim, 2006. 2006. E então ela explica, todo pai, metade do livro é explicação do vegetarianismo. O vegetarianismo, a sério, não é aquele vegetarianismo que tu és ovo-lacto vegetariano. E centrado na nutrição para as crianças. Portanto, também perceber que a nutrição das crianças é ligeiramente diferente da dos adultos, eles têm necessidades diferentes, e a melhor forma de introduzir essas coisas. Isto é uma boa introdução, tanto para crianças como para adultos, para quem quiser ir para vegetarianismo. E depois tem receitas. E eu pensei assim, se calhar é um bocado de repetição deste, não é? Porque este também tem uma introdução, estes livros estão muito giros, e fala de... tem montes de tabelas com listas de alimentos e não sei o quê, e cenas assim, e depois tem efetivamente as Receitas. receitas, mas não estou centrada, não estou bem. A câmara está ali, querido. Eu sei, mas isto é difícil. É difícil. Pronto. Queres que eu mostre? Sim. Tem as receitas elas estão organizadas por ordem crescente de idade. Parece ou que está seja, grávida ou caraças, não se consegue mexer. eu até me canso a falar. Pronto, vão por ordem crescente e mais de 6 meses, mais de 8 meses, mais de 10 meses, porque não se deve introduzir todos os alimentos ao mesmo tempo e não sei o que mais. E este está organizado da mesma forma, não tão bonitinho, não é? Mas também está dos 4 meses aos 6 meses, dos 6 meses para a frente, dos 9 meses, quando introduzirem, não sei o quê. A única diferença é que ela aqui ainda recomenda o ovo, por exemplo. Se bem que hoje em dia até a introdução do ovo tem que ser feita em separado, pelo que eu tenho ouvido os pediatras... Mas que é para ter animal, para ter B12? Sim, mas eu acho... Mas antigamente punha-se ovo e pronto, né? Sim. Mas eu já tenho o ovo ouvido... sempre foi considerado um alimento... Sim, mas eu já tenho ouvido pediatras falar que para já não se deve introduzir antes de 1 ano de idade, porque a criança pode não digerir o ovo. Não sei até que ponto é que isto é verdade ou não, porque não fui aprofundar a cena. E que tem que se primeiro... Como é que era? Acho que primeiro introduz-se a gema e só depois é que se introduz a clara. Qualquer coisa assim. Porque as proteínas... Não necessariamente. As proteínas estão distribuídas de forma diferente nas duas e enquanto o sistema digestivo e tudo o resto está em formação, tem que se introduzir assim separado. Pronto. Então neste, ela ainda tem o ovo e neste já não. Parar a transmissão. As receitas são muito parecidas. Claro que este é muito mais giro porque tem fotos, todas PTO, não sei o que, o grafismo é espetacular, blá blá blá. Mas é mais ou menos a mesma coisa, se bem que as receitas são ligeiramente diferentes. Qualquer das formas, é pequenino, lê-se bem, vocês até podem só ir à parte das receitas, quanto mais não seja, mesmo que deem carne e peixe aos filhos para introduzir vegetais, para eles começarem a comer. Sim, porque... E gostarem. Segundo consta, todas as mães acham que é um horror os filhos conseguirem comer vegetais, portanto é bom terem dicas para... introduzirem aos vegetais. Nosso Whalen, a primeira coisa que ele vai adorar são brócolos, ok? Brócolos. Para ele não ter problemas da próstata. Nada, quer seja menino ou menina, vai não comer vai brócolos. ter problemas da próstata. Nada. Não há cá problemas da próstata para nenhum dos nossos. Pronto. E é do momento que eu estou a ler de maternidade. Se acontece, acho que o vídeo já deve ter para aí meia hora. Portanto, no mínimo. Vocês já sabem que isto é conversa pseudo-filosófica. Foi assim um vídeo curtinho de opinião. Curtinho. A gente depois faz um maiorzito. Mais extended. Versão extended. Anda cá, sim. Anda. E pronto, é assim. Vá. Vocês já conheciam os tópicos, já conheciam os livros. Nós temos alguns viewers que de facto percebem da poda, portanto mas, por acaso, já devem ter lido. Temos tido comentários, tanto aqui como no Instagram, mas de mamãs. E os papás? Não veem os vídeos? Os papás, vocês leram algum livro direcionado aos papás? Leram os livros das mamãs? Não leram de todo? Ou viram só as bocas que as mulheres dizem? Ou mamãs, também podem falar dos papás, não é? Como é que é? Eles andaram a pesquisar e tal, ou nem por isso? Ou como é que está a ser, se é uma coisa pendente. Sim, exato, ainda pode estar em stand-by. Lá vai a Xinxin tentar desligar a cena outra vez. Carrinho de choque. Saber se ela clica no stop. Pronto. Assim acontece. E comentem. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau.